depois de fazer aquela pequena revisão sobre estequiometria, a gente ia focar num caso especial, que é o excesso limitante. Como a gente tinha conversado já, quando a gente vai fazer uma estequiometria, que é como se fosse uma receita, a gente precisa misturar ingredientes, quantidades de ingredientes muito bem definidas para que aquela receita dê certo, né? Para que o produto formado seja aquele esperado. E a gente vai ver que nem sempre isso acontece, né? A gente pode colocar um pouco a mais, um pouco a menos, né? No caso do brigadeiro, se a gente colocasse uma quantidade a mais de Nescau ou a menos de Nescau, não ficaria do jeito, né, que a gente geralmente faz ou que gosta de fazer. E é isso que a gente vai ver aqui. Antes da gente ir para o conceito químico mesmo, aplicado na química, vou propor aqui um outro raciocínio para a gente entender o excesso limitante. Então, a situação aqui seria a seguinte: para montar um carro, são necessários 5 pneus. Os 4 pneus do carro, mais um de reserva, né, que é o step, e um volante. Quantos carros poderemos montar com 315 pneus e 95 volantes? Isso é o que eu tenho disponível para montar o máximo de carros possível. Vamos montar aqui uma regrinha de 3. Um carro precisa de 5 pneus. Eu tenho 315 pneus. Com isso, eu consigo montar quantos carros? Consigo montar 63 carros. Então, com essa quantidade de pneus, eu monto 63 carros. Qual a primeira conclusão que a gente tira aqui? Se para cada carro desses 63 que eu vou montar, eu preciso de um volante só, então eu só preciso de 63 volantes. Isso quer dizer que eu tenho volante sobrando, né? Eu tenho volantes em excesso. Eu tenho 95 volantes, só vou usar 63, vão sobrar 32. Então, a gente pode dizer que existem volantes em excesso ou que existem pneus em falta. Para eu continuar fabricando carros, eu precisaria de mais pneus, porque eu já tenho ali uma certa quantidade de volantes que sobraram. A gente pode dizer também que o número de pneus foi o fator limitante nessa linha de montagem. Eu não consigo continuar produzindo carro porque falta pneu, né? Eu tenho, eu tenho volante ainda, eu consigo fabricar ainda 32 carros, né, com a quantidade de volante, mas como eu não tenho pneu, eu não conseguiria seguir com essa linha de montagem. Aplicando então esse conceito na química, há uma equação química. Eu coloquei aqui um exemplo de 147 gramas de ácido sulfúrico reagindo com 100 gramas de hidróxido de sódio. Já tenho a equação, ela já está balanceada. E o exercício pede para a gente calcular a massa de sulfato de sódio formada e a massa do reagente que sobra em excesso após a reação. Como a gente está falando de uma estequiometria de massa, a primeira linha da regra de 3 vai ser montada com os dados de massa da tabela. Então, para o ácido sulfúrico H2SO4 dá 98, por quê? O hidrogênio vale 1 vezes 2, né, já que eu tenho 2 hidrogênios, mais 32 do enxofre, mais 16 vezes 4 do oxigênio, somando tudo dá 98. Para o NaOH, 23 do sódio, 16 do oxigênio, 1 do hidrogênio, isso dá 40, mas como eu tenho um 2 ali do balanceamento, essa quantidade também deve dobrar. E na segunda linha, a gente coloca dados que o enunciado deu. 147 gramas de ácido sulfúrico está para 100 gramas de hidróxido de sódio. Mas quem garante para a gente que essa proporção está correta? Né? Ninguém garante. E percebam que interessante. A gente tem as 4 casas da regra de 3 preenchidas, né? Todas com número, nenhuma incógnita. Né? Então, o que a gente vai fazer? Como a gente precisa de uma regra de 3 números e uma incógnita, a gente vai tampar ou o 147 ou o 100. Por que eu não posso tampar os dados da primeira linha? Eles não são a nossa receita, não é o que está certinho, perfeito, e a gente desconfia dos dados 147 e 100. Então, a gente tem que tampar um dos dois. A primeira linha a gente mantém. Nessa primeira regra de 3 aqui, eu decidi tampar o 100.
Vou realizar a regra de 3, descobrir quanto vale a incógnita x e fazer um comparativo com o que eu tenho. A gente descobre que 98 reage com 80. Então, 147 deveria reagir com 120. Eu deveria ter colocado 120, mas eu só coloquei 100. Eu coloquei a mais ou a menos do que eu precisava. Eu coloquei a menos. Eu precisava de 120, eu só coloquei 100. Então, a gente descobre que o NaOH é o nosso reagente limitante. Consequentemente, o H2SO4 está em excesso. Mas se eu quiser fazer isso para comprovar, eu posso fazer a mesma regra de 3, só que agora, ao invés de tampar o 100, eu deixo ele e tampo o 147. Fazendo essa mesma proporção, 98 está para 80. 100 precisa de quanto? 100 precisa de reagir com 122,5. Só que eu coloquei 147, eu coloquei a mais ou a menos do que precisava? Eu coloquei a mais. Então, eu comprovo que o H2SO4 é, na verdade, com certeza o excesso. Então, a gente chega a essa conclusão. A letra A pede para a gente fazer a massa de sulfato de sódio formada. A gente só pode descobrir alguma coisa em relação ao produto a partir do reagente limitante. Ele tem esse nome porque ele realmente limita a reação, ele limita a quantidade de produto que será formada. Porque se ele é o limitante, é o que está em menor quantidade, ele vai acabar primeiro. E se ele acabar, não tem como a reação prosseguir e a quantidade de produtos também vai parar por ali, né? Então, eu não vou poder usar aqui os dados do H2SO4 para descobrir quanto de produto foi formado. Então, é como se eu ignorasse a coluna do H2SO4 e só pudesse usar a coluna do NaOH. Como eu quero descobrir massa do Na2SO4, eu também monto a primeira linha com dados da tabela e, fazendo a regra de 3, descubro que foi formado 177,5 gramas do sulfato de sódio. Para fazer a letra B, quanto estava em excesso? A gente viu que o H2SO4 estava em excesso. Por quê? Eu precisava de 122,5 e coloquei 147. Quanto sobrou em excesso? A diferença desses dois valores, 147 menos 122,5, então eu tenho 24,5 em excesso. Aqui num segundo exemplo, dentre as opções abaixo, qual indica o número máximo de mols de S que pode ser formado quando se faz reagirem 5 mols de H2S com 2 mols de SO2? Então, vou pegar aqui a reação de novo, né? Essa reação já está balanceada. Eu vou ignorar a presença da água, porque eu não tenho dados sobre ela, eu não quero calcular dados sobre ela, né? Eu tenho do H2S, eu tenho do SO2 e eu quero descobrir do S, mas da água eu nem tenho, nem quero nada. A segunda parte aqui a gente define com qual grandeza química a gente está trabalhando, e a gente percebe que está trabalhando com mol. A primeira linha da regra de 3, quando eu estou falando sobre mol, diz respeito ao número do balanceamento, que é o coeficiente estequiométrico. Então, eu tenho que 2 mols de H2S reage com 1 mol de SO2, formando 3 mols de enxofre. E na segunda linha, eu coloco os dados do enunciado. Então, o enunciado me deu 5 mols de H2S, que está reagindo com 2 mols de SO2 e me pergunta quanto de S será formado. A gente cai de novo naquela situação onde a gente tem as 4 casas da regra de 3 preenchidas. E como a gente precisa de uma incógnita para ver se essa proporção está correta, eu decidi tampar o 2. Eu tampo 2, mas eu sempre gosto de deixar ele aqui do lado para a gente saber como comparar. Fazendo então, 2,5 mols, que é o valor de X. 2 mols de H2S reage com 1 mol de SO2. 5 mols deveria reagir com 2,5 mols. Então, eu preciso de 2,5 mols, né, o valor teórico,
E o valor real são os 2 mols. Então, se eu precisava colocar 2,5, só coloquei 2, isso vai me dizer que o SO2, então, é o meu reagente limitante. Consequentemente, o H2S é o excesso. Façam aí em casa ao contrário, né? Ao invés de fazer o 2, pensem aí comigo. Ao invés de tampar o 2, tampem o 5. Né? Imagina que a gente não tem isso daqui. 2 está para 1, 2 estaria para 4. Eu só precisava de 4, mas eu coloquei 5, eu coloquei 1 mol a mais. Né? A gente já tinha dito que só pode calcular alguma coisa sobre o produto a partir do reagente limitante. Então, aqui a coluna do H2S a gente ignora. E aí, a regra de 3 que sobrou mostra para a gente que 6 mols de S seriam formados, então, letra B. Ok, gente? Bons estudos. Façam os exercícios para a gente seguir a matéria do segundo ano depois.